Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever, e o nosso convidado de hoje é o Bruno Magalhães, ele que é formado em Ciências Biológicas, é também um escritor, um autor publicado e documentarista. Ele atuou como professor de ciências no estado de Goiás por quase 3 anos, e em 2022 ele embarcou para uma jornada de bicicleta pela América do Sul, onde ele conseguiu unir a paixão pela educação e aventura. Gravava videoaulas gratuitas para as escolas públicas, enquanto percorria todo o nosso continente sul-americano. E essa experiência rendeu o livro O Vento e Eu, ano passado, 2023, que é uma obra que narra 24 horas de uma dessas suas viagens. E atualmente o Bruno tem se dedicado à produção de documentários, trabalhando com roteiros, montagem e direção, continuando, naturalmente, a levar as histórias e seu conhecimento para o público. Bruno, seja muito bem-vindo, tudo bem por aí? Muito obrigado pelo convite. Tudo bem por aqui e por aí? Por aqui também, tudo bem. Uma pergunta, eu tô em Belo Horizonte, tô em casa, sou bem menos aventureiro que você. E você tá onde? Tá falando de onde com a gente? Eu tô falando da minha cidade natal, em Bela Vista de Goiás, da casa da minha mãe. Eu não Que tenho legal. casa atualmente, então eu, Isso, eu por ainda isso, vivo viajando. por isso a pergunta, né? Tipo, onde você está no momento, né? Sim, Cara, sim. que legal. E não tem como, obviamente, a gente fugir, né, das dúvidas, talvez um tanto quanto comuns aqui, sobre viagem, né? Eu imagino que quando você decidiu, né, partir para essa aventura, vieram vários questionamentos, né? Pô, você vai largar tudo, né? E vai andar por aí, ainda mais de bicicleta, né? Que envolve outros desafios, quanto à preparação física, questão de segurança também, né? Nas estradas e tudo mais. Como que foi essa tomada de decisão? Que eu imagino que não foi, né, do dia para a noite, foi algo, um processo. Como que foi essa Sim, sim. decisão, né, de partir para a estrada? Bom, eu sempre tive esse lado meio aventureiro, assim, na veia, mas eu nunca tinha feito uma longa viagem, eu não sabia como funcionava, mas eu conhecia outras pessoas que faziam esse tipo de viagem, seja de Uhum, mochila, de carro, e um ou outro que fez de bicicleta, inclusive brasileiros. uhum, E eu sempre tive isso, assim, de conhecer o mundo e tudo mais. Mas, eu nunca tive a chance, tem que ter um momento, é uma viagem uhum, super longa. E apesar de ter esse lado, assim, aventureiro, eu nunca tinha feito uma viagem longa. E aí estava dando aula, ministrando aula, uhum. né, e aí começou a pandemia. E aí foi quando, eu comecei a pensar nisso e pensando assim: "Nossa, o mundo tá 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 acabando, né, tem tá que ter um jeito. acabando, eu tenho que tirar esse plano do papel". Mas foi um processo, assim, demorado. Eu fiquei um Uhum, ano planejando, isso que você falou eu levei tudo em consideração, a questão uhum, física e a questão mental também. sim. Eu fiz inclusive um ano de terapia para me preparar. Que legal, Eu acho que eu foquei interessante. mais nisso que na parte física, Uhum, porque a parte física ela vem muito, assim, com a viagem, sabe, sim. ela é O corpo vai eu se acho que ela é. adaptando, né. Sim, sim. Isso que quando eu fiz a pesquisa eu já sabia mais ou menos isso, eu pensei assim: "Ah, eu preciso estar bem fisicamente, mas eu não preciso ser um super atleta e tudo mais". Sim. Até E porque aí o eu pa ritmo da viagem, ela vai sendo condicionado de acordo com o que você vai aguentando, você não é igual uma prova que você tem que fazer num tempo específico ou o menor tempo possível, né, você vai num ritmo mais tranquilo, né. Exatamente, eu fiz um roteiro para viajar durante um ano, e esse Uhum. roteiro eu ia passar por 6 países da América do Sul, tudo Olha que pedalando. legal. E tudo Mas assim saindo daí da sua cidade natal? isso, saindo aqui de Bela Vista de Goiás. Uhum. Fica bem próximo de Goiânia, praticamente Sim, região metropolitana de Goiânia, então sim, sim, é legal. praticamente Goiânia. E só que igual você falou, né, quando eu comecei a viajar, assim, mesmo, eu vi que o que eu tinha planejado para um ano eu rasguei o meu Hum, roteiro e era uma viagem muito mais lenta, onde eu ia aproveitar muito mais o caminho. sim, Eu planejava ficar um dia num lugar, eu ficava uma semana, porque tinha sim, muita coisa para conhecer, para fazer. que legal. Então você conheceu, assim, você falou 6 países, mas dezenas de cidades, né, eu imagino. Sim, sim. Mas assim, o plano, ele mudou no meio do Uhum, caminho. Não comentei aqui no início, mas eu estava dando aula, né, de ciências.
numa escola pública, e aí eu resolvi largar tudo, né, eu vendi tudo que eu tinha, mas eu fiz um projeto onde eu ministraria aulas para escolas públicas. Então era um projeto onde eu não ia receber, então a minha ideia era ter Uhum. um apoio futuramente, ou um Sim. patrocínio, alguma coisa assim, mas eu comecei a produzir esses mini documentários, né, em formato de videoaula, de forma gratuita. E aí eu ia visitando Uhum. escolas no caminho. E Hum, apesar do projeto nunca ter sido financiado, né, nunca ter um apoio financeiro, ele me sim. abriu muitas portas, de projetos durante o caminho. Então eu visitei, Ah, que assim, legal. eu fui recebido em vários lugares do Brasil, várias cidades me recebiam com um local para ficar e com apoio, com uma rede, assim, foi bem legal. Mas É, aí, como eu te falei, o plano mudou sim. e a viagem acabou acontecendo em 4 países, e durou 1 ano e meio. Entendi. Eu imagino que uma preocupação também você dando uma pausa na profissão, assim, formal, né, na escola e como que até vai se manter, né, como que a questão do trabalho, né, então o projeto inicialmente, né, foi muito pensado nisso, para não se descolar também da escola, né. Sim, sim, sim. É, a princípio era isso. Acontece que a viagem ela abriu, assim, um lado completamente diferente do que eu imaginava. A própria publicação do livro, apesar de Sim. escrever desde novo, Uhum. em diários e tudo mais, é uma prática que eu sempre tive e mantive na viagem. Sim. Eu nunca pensei que eu ia publicar um livro, assim, sobre a viagem, ou que eu ia começar a produzir os mini documentários, que é essa Uhum. segunda parte que, né, que a Sim, gente não entrou ainda, mas a viagem ela abriu, assim, um outro ramo profissional na minha vida. sim. E acabou que eu distanciei depois dessa parte da aula, de dar aula, Uhum. da parte de ciências, mas me abriu a Não, que cabeça, legal. assim. Eu fico imaginando que, pô, você falou que ficou um ano ali planejando, né, mas por mais que você tenha feito todo um planejamento, né, eu acho que todo dia devia ter uma surpresa diferente, né, todo dia é algo que você não imaginava, porque é só vivendo, só estando lá para ter a real experiência, né. E teve algum momento, assim, de grande surpresa, de passar um perrengue, alguma coisa que fugiu muito, assim, do roteiro, de causar quase que um desespero ali, tipo: "Nossa, o projeto não vai dar certo"? Teve alguns momentos difíceis assim? Assim, quanto ao projeto, não. O projeto ele tinha apoio de outros professores, assim, à distância, né, eu era o único Uhum. que estava o único maluco que estava pedalando, mas tinha outros professores dando suporte na questão de revisão de roteiro e tudo mais, porque eu abordava, assim, questões, sei lá, da parte histórica e eu não sou formado em história, então tinha Uhum. professores, Ah, legal. tinha essa rede de apoio. Então, quanto ao projeto, não. Até porque era um projeto muito maleável. Como eu escrevi, era no meu tempo, era tudo Uhum. assim, de acordo comigo, Sim, não teve. Mas quanto à viagem, sim. Isso sim, teve assim, vários momentos difíceis. Nunca aconteceu nenhum acidente comigo, assim, nunca sim. foi questão de o pessoal preocupa muito com roubo, com assalto, essas coisas, nunca Sim, aconteceu nada comigo. Eh, mas um perrengue, assim, bom de contar, é um que eu passei no sul. Mas pra contar ele eu tenho que te contar uma outra história hum, que foi uma surpresa a melhor surpresa sim. da viagem, que foi quando eu estava no meu quarto estado aqui na verdade no quarto estado aqui do Brasil, em Santa Catarina. Então eu já tinha feito Goiás, Minas, São Uhum. Paulo, Paraná, estava em Santa Catarina. E eu conheci a Andri, que aí eu comecei a namorar com ela, e ela era uma pessoa que viajava de bicicleta também. Que Então, Pô, baita coincidência, né, que legal. com certeza. Hã, A gente se conheceu, assim, numa praia de Santa Catarina, os 2 sim, indo para o mesmo caminho. Ela não ia fazer uma viagem tão longa, e sim. acabou fazendo. Ela acabou indo comigo. Você levou ela junto, tipo assim: "Vamos embora, né, vem comigo", É. né. E a Que Andri legal. ela é engenheira e ilustradora. Inclusive ela é Uhum. ilustradora do meu livro. Ela ilustrou o Pô, livro, que a legal. capa é. A Ai, capa é dela. ficou bem bonito, ficou bem legal. Gostei. Eu gostei bastante da capa, a capa ficou linda, assim, o Sim, pessoal elogia bastante. E aí ela entrou comigo nesse projeto, ela me ajudava, sim. mas foi com ela que eu criei um outro projeto, que é o da produção de documentários. Ok. Voltando ao perrengue que você perguntou, a gente passou um perrengue grande no Rio Grande do Sul, que foi que a gente resolveu fazer uma praia, que é a Praia do Cassino,
que é a Uhum. praia mais extensa do mundo, pedalando. Ela tem cerca de 250 quilômetros e a gente ia fazer toda pela areia. E são 4 dias que a gente não ia ver nada, não ia ver ninguém, não ia ter apoio Hum. de nada. E a gente passou, assim, bastante sufoco, quase com falta de água. Foi tudo planejado, assim, Uhum. mas a gente teve que voltar porque as bicicletas não pedalavam na areia. A gente quase ficou sem Nossa, água, assim, nesse trajeto, porque não tinha água potável em lugar nenhum. E a mas gente, com um isso corre cara um risco danado, né, por na sim, sim, pô. sim, sim. E tudo pra mostrar aquela parte que filmar, inclusive a gente fez um vídeo da Uhum. praia do Cassino. Mas tudo para mostrar aquela parte ali. Ali tinha um hotel abandonado que fizeram há muito tempo atrás. Tem um barco que naufragou e a gente conseguiu Pô, um que legal. navio naufragado, a gente conseguiu entrar nele e tudo mais. Mas a gente passou esse perrengue, assim, porque vinha muita chuva e aí a areia começou a Andre, o pneu dela era muito fino, começou a derrapar e a gente teve que voltar, mas foram 4 dias, 2 indo e 2 voltando No da Nossa. praia. E que às vezes quem não tem muito conhecimento pensa, 200 quilômetros, né, a gente tem muita referência de carro, né, que é você passa rapidinho, né, mas É, bicicleta e na areia e ainda mais sem um suporte, sem uma estrutura, imagina uma estrutura hoteleira, por exemplo, um lugar para pô, qualquer estrutura básica ali, né, de restaurante, tudo, pô, não tem muito ali, uhum. é perrengue, né. É, E não, é. imagina a questão de clima também, deve ter passado por vento, sol, chuva, de tudo quanto é tipo de clima também, né, que às vezes pode surpreender, né, uma Sim, viagem. sim. A gente pesquisava bastante chuva, olhava a Uhum, previsão de chuva e tudo mais. Se fosse chover muito, a gente nem saía pra viagem, mas a gente já tomou muita chuva no caminho. Agora, quando a gente chegou na Patagônia ali do lado argentino, a gente tinha que olhar a previsão de vento, porque tinha estrada uhum. ali que não passava carro. Era proibido passar carro, imagina a bicicleta. É, porque Então, o vento te leva, né, não tem é, como. sim, sim, não, a gente passou a ter medo do vento. Quando chovia, a Sim, gente, é chuva, tá tranquilo. Mas o vento era o pior. Até por isso o sim. livro O Vento e Eu, que fala muito do Sim, vento. não sei se você passou por essa estrada, tem uma estrada na Argentina que ela praticamente corta, que é, sei lá, 400 quilômetros em linha reta. Tem essa É, estrada, não sei qual que é, ela é famosa, assim, eu acompanho muito motociclista, né, aham. que eu ando de moto e tal, e a galera fala que é um tédio, né, porque é uma linha reta por horas e horas, né. Chegou a É, pegar trechos famosos, assim, conhecidos? a gente pegou vários trechos famosos, mas essa que você tá falando, a Argentina tem 2 caminhos que desce para o Ushuaia, que é ali a cidade Uhum. mais ao sul do planeta. E a É, que gente é bem chegou até lá. famosa como destino, né, a galera vai muito pra lá, Isso, né. isso. Isso. Tem 2 rotas que chegam ali, a Ruta 3, que é essa ruta que você está falando, que é Uhum, praticamente pampa, ela é perto do litoral ali do Oceano Atlântico. É uma reta interminável, mas a gente evitou ela. A gente quis cruzar para o lado da Cordilheira dos Andes, para ficar no uhum, pé da cordilheira. E aí a Ruta 40, uhum, aonde tem um trecho que é bem famoso, que chama Ruta de los Siete Lagos, Rota dos Sete Lagos, que uhum. você passa por 7 lagos, e assim, maravilhosa, linda, linda, linda Ah, mesmo. eu vi esse vídeo, tem um vídeo no canal também, não tem falando sobre ela, Tem, eu vi, esse eu tem, assisti. tem. Legal. Isso, tem esse. E essa rota é famosíssima, tem gente do mundo inteiro que vem conhecer Uhum. só esse pedaço, só esse trechinho. Imagino que essas rotas mais famosas também são mais seguras, talvez, né, mais movimentadas, mais tranquilas de ir, né, pra quem tá indo de primeira viagem, pra quem não é tão experiente assim, pode ser Ah, uma sim, boa. sim. É, não, é super segura, ela tem vários campings ao Uhum, longo dessa ruta, que são campings gratuitos, onde a galera para trailer, uhum. moto. Tem Sim, muitas pessoas que viajam de bicicleta ali também, que fazem só esse legal. trecho. E ela é bem segura, assim, o pessoal anda devagar nela, Ah, que eh, legal. É até bom, porque ela é ajuda, né. muito é, sim. E e aí você falou um pouco mais cedo, Bruno, o vento e eu, né, você citou essa característica climática ali, Uhum. e ao mesmo tempo, né, pelo que a gente conversou, pelo que eu li do seu livro, ele narra 24 horas de um dos vários dias que você teve de jornada, né. Qual que é a relação, qual que é esse dia? Vamos entrar, assim, agora mais especificamente no livro. Vamos lá. Esse dia, ele narra um dia
Eu não conhecia a André, então é um dia que eu estava sozinho. E esse dia foi um dia que eu até escrevi no meu diário, assim, esse dia vale pareceu que passou uma semana e foi só um dia. Uhum, Eu escolhi ele justamente por isso, porque tiveram vários acontecimentos, desses vários de outros dias que também tiveram, mas esse dia em especial foi bem marcante. Foi quando eu estava no extremo sul de São Paulo, em Cananéia, e eu estava ali no Ariri, que é um distritozinho de uhum, Cananéia, e eu ia cruzar para o Paraná. Só que eu resolvi cruzar para o Paraná pelas ilhas, e não pela BR-101. uhum. Ah, então eu fui pegando caronas, de uma ilha para outra. Eu não podia pedalar, então eu Sim. pegava carona, em voadeiras pequeninas, assim, bem pequenininhas, É, mal cabia a bicicleta. atravessando, né, Isso, ilha isso. por ilha, né. É até bom, explicar aqui, porque muita gente não tem ideia como é feita essa viagem de bicicleta, mas a bicicleta ela fica ali com os alforjes do lado, Sim, as bolsas eh, laterais, que né. são as bolsas laterais, isso. E aí eu levava tudo, né, levava cozinha, levava a minha casa Barraca, ali, tudo, né. barraca, saco de dormir, roupa para o frio, minhas camisetas, eu tinha 3 camisetas. Sim. Água e tudo mais, comida, então era a minha casa ali. Então eu colocava essa casa num barquinho pra atravessar pra outra ilha. E aí eu tinha que pedalar Inclusive, pela praia. eu tô no site aqui, tem uma imagem, tem ilustrações que mostram exatamente o como se fosse um mapa aqui, né. Sim, sim. Quer ver? Deixa eu até acho que eu consigo colocar aqui na nossa tela, compartilhando, quer ver? Que a gente já ilustra um pouco aqui, né. Deixa eu colocar Uhum. aqui na tela. Então a gente tem aqui, né, o aqui você falou o Ariri, né, tá pequenininho aqui, mas dá pra ver que Isso, aí aqui é essa rota que você fez, né, exatamente o já pega um barquinho aqui, né, exatamente, exatamente. aí depois vai atravessando aqui e vai seguindo o caminho, né. Isso, é exatamente isso aí. Esse mapa que você tá vendo é o marca-página que vem no livro que a Hum. André também desenvolveu. Ah, tá aqui, ó, É, esse formato mais vertical aqui é justamente o marcador, né. isso. E o livro tem um Hum. mapa grande, que é esse mapa, só que bem Ah, maior, que assim. legal, a parte interna aqui, né, com as ilustrações. Aqui, é esse mapa Sim. aqui? Esse mapa, esse mapa. Ah, que Ela legal. tem um mapa no início do livro e tem um mapa no fim do livro com as minhas anotações, manuais, assim. E a gente Acho falou que da não. capa aqui também, né, é uma suavidade, é um minimalismo, assim, perfeito, achei muito bonito, achei muito Aí muito legal. representa, porque eu estava atravessando ilhas, então ficou meio que a praia e é o mar ou o céu, então Sim, ficou uma representação bem bonitinha. ficou E bem do outro lado tem o meu chapéu ali voando. aqui, exatamente. Eu sei aqui, né, sua bicicleta é as várias bolsas, vários alforjes e o chapéu voando, cara. E aí aqui né, que você falou do marcador que acompanha o livro, né, cara, bem Isso, legal. isso. Ela mandou muito bem aqui, muito massa, cara, muito Não, legal. ela deu uma vida, assim, ao livro que foi absurda, assim. E a partir dessa experiência, igual você falou, né, você não abandonou a escrita e tudo, mas você imaginou que esse dia daria uma história a ponto de virar o livro? Olha, eu nunca tinha preparado nada, eu não tinha ideia de escrever um livro, principalmente um livro de um dia. Eu tinha uma ideia de escrever futuramente um livro de viagem. Eh Registrando toda a jornada, né, assim, isso. Sim, ainda tenho planos para isso. planos Tá no forno, tá no e forno. e conteúdo, né, conteúdo que não falta, né, pra Com escrever. certeza, com certeza. Hum, Mas assim, nesse dia, no meu diário, eu escrevi assim: "Esse dia daria um livro", tá escrito uhum, no meu diário, que legal. anotado. Aí teve muito tempo depois desse dia, estava em Buenos Aires, na viagem ainda, a gente fez todas as praias do Uruguai, cruzou para Buenos Aires de barco, e a gente estava num sebo, assim, de Buenos Aires e tinha um livro ali, que era uma história de um mochileiro, e aí estava narrando um dia da viagem dele. Ah, que legal. Aí eu falei: "Nossa, que massa, um livro de um dia, que legal". E fiquei com isso, eu não comprei o livro, não li o livro, porque a gente não tinha nem como carregar os livros, então a gente nem É, comprava livro. e é uma coisa Era que é o complicado, você visita várias cidades, conhece várias culturas e não dá pra levar nada, ou praticamente nada dos lugares, né. Não dá, eu ia nos projetos, igual eu comentei com você, eles davam camiseta, assim, projeto das baleias francas, dos Sim. golfinhos, eles me davam camiseta, me deram um livro de capa dura, assim, o sonho Nossa, de todo pesado, biólogo, grande, né. e não tinha como levar. E aí, É. nesse caso, os livros a gente sofria muito.
eu levava um livro e a André levava um livro. E aí a Sim. gente tinha um Kindle também É, pra aí ler, né, é. Mas aí teve essa história desse livro, e aí a gente continuou a viagem e tudo mais, e quando a gente retornou para o Brasil, a gente teve que retornar porque a avó da André estava muito doente, e eu nem conhecia a família dela, que a gente se conheceu no meio do caminho. Então a gente sim. voltou para conhecer as famílias e tudo mais, e aí nesse período eu parei e pensei: "Vou escrever um livro". Vou começar a escrever o livro aqui no computador, passar as coisas, e achei esse dia. E aí falei: "Vou escrever o livro desse dia". Ah, que legal. Então o diário, de fato, ajudou muito, né, que você foi recordando, né, Ajudou porque muito, muito, muito. e aí você caiu nesse dia que você meio que anotou isso que daria um dia, um livro, né. Exato, exato. É, o meu diário, assim, de viagem, ele tem praticamente uma página por dia. Toda noite era se eu não escrevia, eu ficava mal, assim, eu tinha que Sim. escrever. Até mesmo o nome de pessoas, lugares, esses detalhes. É, porque eu fico imaginando, né, pô, qualquer viagem que a gente faça, digamos uma viagem convencional, né, a gente vai tirar muita foto, vai gravar muito, vai querer registrar o máximo possível, né. Mas você foi além, você foi além para o diário, né, até porque você estava vivendo a viagem, né, você não estava Exato. a passeio ou férias e você estava vivendo aquilo, então era além do conteúdo audiovisual, textual Uhum. também você registrou, então pô, você estava 24 horas ali, né, não tinha como você descolar. E Exato. e aí você, né, retornou temporariamente, né, como você falou, para conhecer as famílias, enfim. E aí que você sentou para escrever, né. Esse processo de escrita, foi complicado, não foi? Você já entendia de processos editoriais e para publicar depois, né, autopublicação, e o que que eu faço? Qual que É, foi que é outra jornada, né, bem diferente, né. bem diferente. É uma jornada que eu não esperava passar, eu não Uhum, imaginava. Pra você ter uma ideia, eu não sabia o que que era diagramação. uhum, Pra você ter uma sim. ideia, assim, claro, eu sabia que um livro tinha que ser formatado e tudo mais, mas eu nem sabia que tinha que diagramar um Como que livro e funcionava, né. como funcionava. O processo da escrita em si foi maravilhoso, assim, eu liguei para pessoas que eu encontrei no dia, conversava com elas e elas empolgadas do Você tinha livro, muito aí input, elas né, você tinha muito relato, você tinha era só transcrever, porque a história já estava ali, né. é, exato, exatamente. Eu tinha vivido, né. Se É, bem que, assim, exato. esse contato com eu liguei para um médico, né, ele aparece no livro, que me deu carona num barco que ele ia, e a gente passou muito tempo junto, aí eu liguei pra ele e falei assim: "Como que a gente passou por ali nesse trecho?" Eu olhando o mapa, ele: "Não, a gente não passou por aí, a gente passou por outro lugar." Aí eu: "Ah, é mesmo?" Então assim, Ajudou foi até trazer um relato bem fiel, né, do que foi. isso. Aham. Pô, que legal. E assim, a Aí o processo de publicação, né. que é a parte É. que você teve que descobrir, né, o meio editorial, né. É, sim. Eu comecei a fazer pesquisas, como é que eu ia publicar um livro, e aí veio sempre aquilo de início, achando que toda editora era igual, que Sim. toda editora eu ia ter que mandar os originais, esperar 6 meses para eles me Uhum. responderem e tudo E se mais. responder, né. Se responder, e aí nesse processo de pesquisa e tudo mais, eu optei por fazer de maneira independente. Sim. E aí eu fui fazer um curso de diagramação. Fiz um Ah, curso então de você diagramação. mesmo pôs a mão na Eu massa. diagramei, isso. Eu Pô, que legal. diagramei, a Andre foi fazer um curso de capista pra fazer a capa do livro. Porque entre ser uma ilustradora e colocar a ilustração num formato de livro é bem diferente, né. É diferente, é muito diferente. Ela pra mim tá na minha cabeça era: ilustra e coloca aí no É. a capa." Ela foi pesquisar a fundo, falou: "Não, tem que é muito diferente, Uhum. tem programas específicos e tudo mais." E assim a diagramação também. Então eu fui fazer curso em design, curso de diagramação mesmo, Pô, que pra legal. fazer algo bem feito. Eh, Uhum. e aí entrou a terceira pessoa do livro, né, que são 3 pessoas envolvidas no livro, que é a Eveline, ela também viaja de bicicleta, então as 3 pessoas do livro Coincidência. isso, e ela é formada em letras e ela faz revisões, então ela fez a Ah, tá. revisão Pô, que do legal. texto. Então as 3 pessoas são cicloviajantes, né, então É, você fez as principais etapas, né, revisão textual, né, isso, organizar esse texto num formato e capa, exato. né. E Então, capa, é. Ela fez a parte de a Eveline fez a parte de correção de gramática e da preparação do texto.
Uhum, Então e fora isso eu mandei para 5 pessoas, que são, assim, mais distantes de mim, para não ter sim. aquilo de: "Ah, não, Ah, tá tá muito ótimo, distante, tá tá lindo, né. ótimo, tá". É. E aí eu mandei para essas pessoas que me conheciam um pouco, mas que me acompanhavam na viagem. E Hum, aí eu tive feedbacks, foi uma ajuda muito grande, assim, principalmente na parte de uhum, preparação de texto, ou, por exemplo: "Ah, não, essa parte aqui eu não tô entendendo, uhum, eh, explica o que que é Alforge, porque eu não sei o que é Alforge", né, sim, então foi algo legal, assim. Então o processo do livro em si, da escrita e essa parte da até a impressão final, foi um uhum, processo, difícil, sim, mas eu achei bom, assim, foi um processo bom. E foi uma escolha que eu acho que foi a melhor pra gente, que é uhum, de publicar de maneira independente. sim. É, eu também sou publicado, sou adepto independente, porque a gente tem o controle total da obra, né, a gente tá sob nossa responsabilidade tudo, né, Aham, tanto a sim, impressão, distribuição, então, eu acho que e você ainda foi além que você ganhou novas habilidades, né, ali com de certeza. então não sei se você pensa, mas numa próxima publicação, você pode até contratar uma pessoa, mas até o discutir com essa pessoa, você tem gabarito técnico ali para conversar com profissionais do livro, né. Então, Claro, é um claro. ganho de experiência muito legal, né. Sim, até assim, questão de escolher fonte, sabe, eu fui Hum. pesquisar fonte, eu fui pesquisar tudo isso, assim. Marca, Eh, espaçamento, é muito tudo, tudo, detalhezinho, né. Quando a é gente vê o muito livro pronto, a detalhe. gente não imagina, né, o tanto de detalhe que tem. Hifenização, tudo, pesquisei Uhum. tudo, assim. E inclusive você falou, assim, de ganho de habilidades, eu já até fiz outros livros, já diagramei outros livros para Uhum. outras pessoas. Ah, que E a legal. André e a André virou capista, ela já tá no 3º livro que ela tá fazendo capa, então Ah, é legal foi que bom, abriu assim, mas horizontes, né, abriu claro, claro. além do próprio livro, você conseguir ajudar e trabalhar com outras pessoas também, isso é legal. E e aí tem a parte também da produção audiovisual, né, a produção de documentários. Uhum. Como que isso entrou também no projeto, né? Eh, então são projetos separados, né, um totalmente Uhum, voltado ali para as escolas, esse que está voltado para as escolas atualmente ele está parado, uhum, nós estamos escrevendo uma etapa 2 desse sim, legal. projeto. Mas essa produção dos documentários, que é o que está disponível no YouTube, que é o canal Austra Boreal, Uhum, ele começou com a ideia da Andre e minha, de sim, começar, ela via que eu escrevia, né, esses diários, e ela também escreve, uhum, ela também escreve muito bem, assim, sobre os dias e tudo mais, e a gente começou a falar: "Vamos roteirizar alguns mini documentários, alguns sim, vídeos, e produzir para o YouTube mesmo, é uma forma até no futuro de ter uma renda e tudo mais". sim. E começou assim bem devagar. A gente tinha muito equipamento de filmagem já, tinha drone, né, Sim. a Andre tinha um Ah, que drone, legal. e a gente começou a fazer esses vídeos devagar, então, igual você viu no canal tem o vídeo lá da dos 7 lagos, tem um vídeo do Sim. Uruguai, tem muita coisa que a gente ainda não editou para publicar. E aí acaba que a gente teve um convite da prefeitura da minha cidade para fazer um filme, para tentar colocar num festival de cinema. Pô, que legal. É, Portas que se abrem, né, a partir do você começa a mostrar aquilo que você está fazendo, vai aparecer interessados, né, e a gente não sabe o que vai acontecer, sabe que vai acontecer alguma coisa, não sabe o quê, e vem essas exato, é. surpresas boas, né. Sim, sim. Foi no inclusive foi no lançamento do meu livro aqui na cidade, Hum, que a prefeita daqui viu, assim, o vídeo do YouTube e fez esse convite, falou assim: "Ah, a gente pode tentar". E hum, aí a gente produziu um filme de 5 minutos, tá disponível no YouTube inclusive, chama Finas Paredes. Ele faz, assim, como se fosse um resumão do nosso estilo de vida nômade, né, nosso estilo de vida na bicicleta e tudo mais. E aí esse filme foi para o festival, que é um festival de cinema ambiental, uhum. aqui em Goiás, e agora ele já foi selecionado para outros 4 festivais no Brasil, então Pô, teve que ele legal. foi ele foi exibido no Paraná, vai ser exibido agora no Alagoas e no Pará. Uhum. Então é mais algo que tá abrindo. E fora ele teve outro filme nosso também que foi exibido em São Paulo e no Paraná, que Hum, é um vídeo, assim, focado na história da Andre, que é uma mulher viajando de bicicleta sozinha, né, ela viajava sozinha, sim. e também tá ganhando, assim,
acesso aos festivais, está sendo bem legal essa. Aqui, ó, você falou do Fio nas É Paredes. isso, esse aí. Tá aqui, ó, Fio nas Paredes, uma longa viagem de bicicleta. Que legal. Vou até aproveitar quando a gente publicar o episódio, colocar o link do canal do YouTube também, porque aí a galera já acessa, né, e já vai se inscrevendo. Sim, sim. E, assim, eu sou um cara que eu adoro, assim, audiovisual, né, também, escrevo também, mas Uhum, eu tenho um prazer muito grande em gravar, pô, isso aqui é um exemplo, né, a gente tá gravando aqui em uhum. vídeo, em áudio, podcast, e você descobriu, vamos colocar assim, uma paixão, assim, pelo audiovisual durante as suas viagens, porque o que não falta é insumo para produzir materiais maravilhosos, né. Então você foi Sim, sim. despertou essa paixão ou foi aumentando, isso é algo que foi crescendo junto com você? Sim, acho que você falou resumiu bem, foi algo que foi crescendo. Eu sempre amei Hum, filmes, eu adoro filmes e nunca pensei em produzir nada. Mas juntamente com essa questão do projeto, do material que a gente ia uhum. coletando, quase que foi uma obrigação, Sim, publicar e produzir. Só que essa quase obrigação, ela virou uma paixão mesmo. Eu comecei a estudar roteiro, a sim. Andri também, a Andri estuda edição e tudo mais, e a gente foi a fundo, assim, nisso, a gente tá, né, no início dessa dessa vida, Uhum. assim, no audiovisual, mas foi algo que foi ganhando muita força, sabe. E os todos os projetos que a gente tem para o futuro, porque a gente continua, viajando, né, a gente vai continuar viajando, eles envolvem audiovisual. Então, é uma Uhum. ferramenta que veio e vai ficar. É, acho que, meio que não faz sentido, talvez, fazer uma viagem, fazer um novo projeto, se não tiver isso, se não tiver essa produção Aham. audiovisual. E de repente até um firmamento num outro livro, numa outra história, algo que, pô, tem que rolar. Talvez não faça sentido viajar se não tiver esses registros, né, esse a mais, né. Sim, sim. Sim, a gente, a Andrea e eu, nós somos bem preguiçosos, assim, nos registros, no sentido de: "Ah, vamos fazer uma trilha", mas a gente quer aproveitar a trilha, a gente não quer ficar parando, pondo tripé, Uhum. porque você vai ver você deve ter visto no canal, o pessoal pode acompanhar no canal, a gente tem que colocar o tripé ali, passa de bicicleta, e aí É, para a bicicleta, volta correndo para buscar o tripé com a câmera, pra aí dar tem que aquela fazer imagem de sensação drone. que meio que natural, né, passando. Tem todo aqueles pô, você preparar um cenário ali, leva tempo, É. né, tem que E parar. durante a viagem, assim, durante a viagem que a gente tem que pedalar 50 quilômetros, sabe. E aí Uhum. falar: "Ah, não, a gente filma depois". Mas É, aos poucos a gente foi pegando o jeito, então, assim, você consegue ter sim. algum atalho. Por exemplo, umas trilhas que a gente fazia de mochila, a gente falava: "Vamos filmar na ida e na volta Uhum. não", ou ao contrário, né. Sim. Então a gente É, sempre conciliou bem, assim, esses registros com o viver da viagem, que eu acho bem é. importante. E eu acho que com o crescimento, assim, do canal, do alcance, né, dos conteúdos, vai motivando também, né. Porque É, uma coisa é começou o canal hoje, ninguém vai assistir, aí você pensa: "Pô, vou produzir algo que ninguém vai ver", mas eu acho que é meio que, assim, vai crescendo, né, em audiência, em pessoas que estão assistindo, e do outro lado vocês vão se aperfeiçoando cada vez mais, tanto pegando jeito, assim, para ficar aham. mais prático de gravar e qualidade vai aumentando, então acho que vai chegar num ponto que pode ficar muito natural, né, assim, chegando É, num é. ponto e publica, vai ter muita gente assistindo. Tem vídeos aqui que eu assisti, né, que teve alcance grande, outros nem tanto, mas é aquela coisa do vai indo, step por etapa, né. E a gente também nunca focou no YouTube, a gente Sim, nunca parou para trabalhar no YouTube. A gente sabe que tem que ter frequência, a gente deu uma hã, estudada no início. Então, assim, a gente quanto a essa questão do YouTube, a gente é bem tranquilo, porque a gente nunca parou e falou assim: "Vamos trabalhar focar, para né. tentar monetizar e tudo mais". Mas é algo que a gente quer. Uhum. Eh, então, assim, por enquanto tá legal e é justamente pelo que você falou, é prazeroso fazer o vídeo. Sim, Às vezes não tem um alcance, mas é muito bom fazer o vídeo, é uma é. coisa nossa, sabe, é uma coisa. Ainda mais no caso são registros de viagem, né, pra mostrar pra um amigo, pra um familiar lá na frente, sei lá, 3 anos depois, você vai ter, pô, tudo ali detalhado, é uma forma, Uhum. eh
você é da mesma geração, assim, que eu, que a gente fazia muito com um álbum de fotos, né. "Ah, deixa eu lembrar Uhum. como que foi aquela viagem lá atrás", você pega e vai passando, vendo foto por É. foto, aí você vai relembrando as memórias ali, É, né. não, isso é muito legal. É E é incrível. e é um material que a gente usa em exposição. A gente visita escolas, Sim, e a gente leva esse material, a as sim. crianças, assim, adoram, sabe. Tem outros usos ali, né, além do É, entretenimento, né. exato, exato. A gente leva para feiras, Sim, porque a gente leva o livro para feiras, a gente gosta muito de vender em feira, sim, pessoalmente ali, em feira literária, né, a gente sim. já foi em alguns, a gente já foi em São Paulo, aqui em Goiás, eh, e é muito legal, sabe, assim, aí a gente deixa passando ali no computador os vídeos e é bem legal. Ah, é um ótimo mecanismo ali de venda, né. A pessoa Com certeza. vídeo, tem um livro ali, é um diferencial, ninguém tem isso, né. É, não, é, sim, aí a pessoa é o que eu falo, a pessoa ela vem pela história. Sim. Então, ela quer a história. E aí, eu estava até conversando com a Andrea outro dia, que a gente foi na FLIG, foi a primeira Uhum, feira literária de Goiás, né, e a gente participou. Foi uhum, não sei, acho que tem um mês mais ou menos, que foi em Goiânia. uhum. E a gente, pelas vendas do livro, assim, a gente calculou que a gente contou a nossa história pelo menos 50 vezes no dia. Sim, E a mesma história, a gente falando, 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 chegava no fim do dia, mas a pessoa quer a história. "Como vocês faziam? E mas é, se porque chove, não sei o quê". assim, é história, né, vocês estão É, relatando uma história de vocês, né, então é muito natural, né. Mas uhum. às vezes em um livro de ficção a pessoa vai contar uma história ali do livro e tal, mas de vocês, no caso do Vento e Eu, não é só a história do livro, né, então Não, depois a é, pergunta expande para várias histórias além do livro, né. exato, exato. É, aí a gente conta a história, conta, conta, conta e fala assim: "Mas o livro só conta um dia". Aí a pessoa: "O quê? Um dia?". E aí isso acaba chamando muita atenção, sabe. Sim, isso é legal, isso é muito massa. E aí, Bruno, você falou, você tá aí na casa da sua mãe, então você tá num momento de pausa, você anda de Uhum. viagens, mas você também tinha citado, você tá numa preparação de um novo projeto, né. Como que tá, Sim. assim, voltar a viajar para as estradas, como que tem sido pensado isso? Com a publicação do livro e com a filme nosso em festivais e tudo mais, a gente resolveu fazer uma pausa na viagem de bicicleta e resolveu viajar de carro Uhum. durante um ano, mais ou menos, para vender o livro. A gente não conseguiria levar o livro Pô, na não na tem como. bicicleta. É, É, precisa de um porta-mala, né, não tem jeito. exatamente. E aí a gente nem anunciou nas redes ainda, mas, a gente comprou uma Fiat Doblò e tá fazendo um mini motorhome ali dentro. Ah, que legal. Não, eu já vi É, vários, é muito legal, assim. é É legal. aquele compacto que tem tudo ali, e que legal, Exato. Aí a gente tá vivendo, fazendo dependendo. Ah, isso. Não, a gente arrancou os bancos de trás, sim. nós 2 estamos fazendo, inclusive é material que vai ser vídeo para o YouTube, Sim. a construção. E a gente fez a Pô, parte de que legal. marcenaria, já tá na parte elétrica, assim, Ah, eu acho então, que assim, tá em vias de o carro ficando pronto, cair pra estrada, né. isso. E o plano é daqui um mês sair. Que legal. E a gente vai rodar todo o nordeste e norte do Brasil, que são regiões que a gente conhece muito pouco. A gente não conhece nada do Sim. norte, nem eu, nem ela, nem eu, nem a André. E o nordeste a gente conhece, assim, Salvador, sabe. Principais cidades, assim, né, mas o Isso. interiorzão mesmo ali, né, nada, né. É. E aí Que o nosso legal. plano é sair mesmo mostrando tentando mostrar o documentário em espaços públicos, de Sim. forma gratuita, e vendendo livro, visitando escolas, e aí Ah, isso entra é essa legal segunda parte. demais, igual você falou, participação de feiras, né, no Brasil inteiro tem diversas feiras literárias, então pode coincidir de estar numa região que vai ter uma feira legal, igual, É, né, você falou de Salvador, tem a Flipelô no Pelourinho, por exemplo, que é uma feira grande e tal, então pode é, coincidir e levar o livro para diversas cidades é incrível, assim, ter um sim. material ali de viagem, né. Pô, que legal. É, e como a gente vai estar com o carro, a gente até vai tentar fazer uma agenda disso que você falou. "Ah, tem em tal cidade daqui tanto tempo", então a gente vai tentar ir lá. Sim, Então achar a gente ali, vai né. isso, vamos procurar essas feiras por aí. A Pô, que Flipelô legal. a gente participou, não com o livro, mas a gente Uhum. foi na Flipelô Oficial. ano passado, é Ah, que legal. incrível lá. É, eu tô querendo ir ano que vem. Eu até conversei, esqueci o nome dela, que é a curadora da Casa Jorge Amado, né, que
que tá Uhum. na organização da Flipelô, foi ano passado que a gente conversou, mas acho que ano que vem eu tô querendo ir, que é uma feira bem Aham. legal, lá Não, é muito é um legal, é festival muito legal. massa, né. É massa, é muito legal. Salvador é maravilhoso. Sim, sim. É, eu acho que, não que ir para o sul, né, e visitar outros países não seja legal, é incrível, mas eu acho que Uhum. ir para o Nordeste agora vai ser uma experiência, assim, fora do comum, né. Ah, com certeza, com Vai pegar certeza. muito mais calor do que frio, eu imagino, né. É, é, é. Não, com certeza. Eu sou acostumado, mas a Sim. Andre sofre muito com calor. Essa região ela não faria de bicicleta, eu acho. Ela É, não. o carro tem muito mais conforto, né, é muito Claro, claro. mais tranquilo nesse sentido, né. Mas, pô, que legal, vou acompanhar nas redes, no canal no YouTube, já me inscrevi e Bruno, eu desejo, assim, sucesso total, né, livro em mãos, carro pronto, quer ir pra estrada, imagino a ansiedade que vocês estão de sair Tá logo, tá né, tá alta. imagino. E já tem ideia se vai subir o estado ou vai pegar Minas Gerais, pedacinho da Bahia e sobe Bahia toda, como que é? Eu imagino que a gente deve ir pelo meio da Bahia ali, Uhum. pra pegar a Chapada Diamantina. Ah, tá, legal. Então, aí cortar a Bahia e parar em Sobe Salvador, porque em Salvador tem a irmã da Andre, aonde a gente que vai, legal. e aí E é aí um sobe o ponto, assim. litoral? E aí sobe todo o litoral. A ideia é subir todo o litoral e depois entrar pro norte ali, a gente quer chegar tentar fazer Natal. todos os estados. Hã. E depois entrar pro norte ali mesmo, cruzar Pará, ali Pará, Ceará, Pará, uhum. Amazonas e quem É. sabe Roraima, a gente quer visitar tudo. Talvez não de carro, talvez a gente tenha que É, porque lá porque lá o terrestre é mais difícil, né. isso, tem o período da cheia ali que Uhum. você não passa algumas estradas, mas a gente quer visitar todos os lugares ali. Pô, que legal. Então, programando, assim, mais um ano e meio, vai embora. É, a gente fala 1 ano pra durar 1 ano e meio, né. O bom de carro que, assim, dá pra visitar mais lugares ou ficar mais dias num lugar, né, porque é muito mais É, rápido, né, é. que a bike, né. Tem o lado bom e lado ruim, né, de Sim, do carro. Mas, assim, por exemplo, a gente tá no litoral, mas nada impede da gente entrar ali pro interior dos sim. estados e voltar. É, De bicicleta isso seria muito mais difícil, muito mais complicado. acho que de repente são decisões tomadas lá, pô, chegou no lugar, pô, assim: "Vão, vão", aí vai Uhum. são esses É, ajustes de roteiro, né. exato, exato. Mas vai ser bom porque vai dar pra levar o livro, né, É. vai ser legal. É, o livro ele é mais um gatilho, mais um combustível ali para motivação da viagem, né. Sim, sim. E é legal porque além do livro já tem material no canal, tem o filme que você citou também, então Uhum. para vários objetivos ali já tem algo pronto, né. Que Sim, legal. a gente já vai com vários planos, assim. Sim, Então, assim, acho que vai ser uma viagem bem interessante, bem legal. vai E vai sim. dar muito conteúdo aí, a gente quer focar pra Uhum. até mesmo pra ter mais tempo pra edição, né. De bicicleta era muito complicado, levar o material era complicado. É verdade. Eu vi até não lembro qual vídeo que eu vi, mas, pô, preparar roteiro, gravar o áudio, às vezes dentro de uma barraca, situações completamente adversas ali e tendo a estrutura ali do motorhome, né, do carro, pô, Claro, sim. dá para otimizar a produção, né. Sim, por exemplo, enquanto um dirige dá pra até pra editar Ah, sim, fazer uma sim. edição, assim, né, a macro edição ali, a Ou primeira fazer, sei lá, o upload de vídeo, descarregar sim, conteúdo, sim. dá pra adiantar bem, né, durante a viagem. Exato, exato. Cara, que legal. Bom, pô, Bruno, fiquei bem contente assim com essa sua história, bem legal. E eu desejo naturalmente sucesso, que tudo dê certo, né? Já te acompanho nas redes. E a partir de agora eu serei mais um ansioso para que isso saia rápido, para que aconteça mais uma jornada. E queria agradecer pelo papo. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, muito obrigado, foi bem legal compartilhar um pouco da história. E é isso, né, que venha novos livros também e Sim, porque vai ser histórias, você vai história acumular tem, mais histórias história ainda. Então, o que não vai faltar é tema para livro, né? sim, eu prometo E nunca mais escrever um livro de um dia só, isso eu prometo. legal. E Bruno, pra gente terminar aqui, né, vamos falar aqui dos canais, das redes sociais, do site, tudo para comprar o Aham. livro. Então, o YouTube aqui que a gente falou bastante, o Austra Boreal, Austra Boreal.
Isso tudo Isso. junto. Austra Boreal tudo junto. E Eh, além do YouTube, tem um canal também nas redes sociais da Ostra Boreal ou é mais perfil pessoal? Como que é? Como que a gente não, eu encontra tenho o você? perfil do Instagram, que é o Austra Boreal também, que é o perfil de Legal. viagem nosso. Lá a gente posta muito mais coisas, né, do dia a dia, assim. Legal. Eh, Vou isso seguir aqui também é também. Austra Boreal, é tudo junto. E o livro, se alguém quiser adquirir o livro, tem um site, É, que foi que inclusive que eu coloquei aqui na tela, né, que é o isso. é É o da vitrieu.lojavirtualnuvem.com.br. isso. Ah, que legal. Mas também pelo Instagram, pode entrar em contato É, direto que a gente faz os envios, não a gente faz envio para o Brasil todo, é bem até tranquilo. pelo que você citou, pô, você vai estar com o livro em mãos para viajar, Aham. então, de repente até um contato, mais direto ali pela rede Sim, sim. social é mais até mais prático às vezes, né, pedir e tudo, né. É, não, sim, sim. O pessoal faz bastante isso. A gente faz envios, assim, toda Uhum. semana, é bem tranquilo por lá também. Pô, que legal. Então, quem está nos assistindo aqui, sigam Áustria Boreal para saber mais, para conhecer mais dessas jornadas incríveis. E também, quem quiser comprar o livro, tá aqui a dica. Gostei muito, Bruno, da nossa conversa, bem legal e foge muito do que a gente conversa por aqui, conversar com você que é aventureiro, que escreve sobre, eu acho que é algo bem legal. Dou os parabéns e sucesso nessa próxima jornada aí para você e para André. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é sempre bom, assim, divulgar essa literatura de aventura, né, que Sim, principalmente brasileira, tem muitos autores aí, com e agradeço certeza. demais a oportunidade, o convite. Combinado. Então, Bruno, um abraço, até mais. Boa Um viagem. abraço, muito obrigado.